Amém, irmãos. Vamos então à mensagem do Senhor para nós nessa manhã. Salmo 42. Salmo 42. É um salmo dos coraitas. E vou ler na Nova Versão Internacional. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Concede-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando o tempo todo: onde está o seu Deus? Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque você está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, Rei da Glória, que a Tua palavra produza fé em nosso coração. Porque a Bíblia diz que a fé vem pela pregação, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Senhor Jesus, que nós saiamos daqui com a nossa fé renovada nessa manhã. Esse é o nosso objetivo nessa manhã, meu Pai, que a nossa fé seja renovada por Ti, pelo Teu Santo Espírito, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós recebemos o dom da fé para que nós pudéssemos aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não é? Isso está lá em Efésios. A fé é um dom de Deus, é um dos dons do Espírito Santo de Deus. Mas essa fé que a gente recebe, que habita dentro de nós, ela está sempre sendo bombardeada. Diariamente ela é bombardeada, ou semanalmente ela é bombardeada, ou mensalmente ela é bombardeada. Dúvidas surgem na nossa mente, às vezes a ansiedade nos assalta, né? Preocupações quanto ao futuro, às vezes surgem na nossa vida, e tudo isso acontece por causa da nossa humanidade. Somos humanos, somos filhos do Deus Altíssimo, temos o dom da fé, mas essas coisas muitas vezes nos sobrevêm, irmãos. Em outro salmo, não precisa abrir a sua Bíblia não, eu vou apenas citar um versículo, né?
No Salmo 31, 22, Davi diz assim: eu disse alarmado, fui excluído da presença de Deus. Davi, em determinado momento da sua vida, no Salmo 31, 22, ele fala: eu fui excluído da presença de Deus. E Asaf diz no Salmo 77, 9 e 10, ele diz assim: esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Então eu pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. 3 salmistas, dentre eles Davi, Corá, os filhos de Corá, Asaf, Davi, não é? Falando sobre a mesma coisa, de momentos difíceis que estavam passando na sua vida, aonde a sua fé estava abalada, aonde eles verbalizavam, né, a angústia que eles estavam passando. No nosso Salmo 42, né, Corá diz assim, os filhos de Corá dizem assim: direi ao Deus, versículo 9, o Deus, minha rocha, por que esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e prateando, oprimido pelo inimigo? Ele se sentia oprimido pelo diabo. Até os meus ossos sofrem agonia mortal. E nós vemos isso, irmãos, em vários salmistas. A Bíblia é algo maravilhoso, que não é um livro, irmãos, de otimismo. Não é um livro, né, da gente ficar declarando frases feitas, não é? É um livro onde os autores, não é, colocam diante de nós, diante de Deus, os seus sofrimentos, as suas angústias, as suas aflições. Assim como nós, irmãos. Então, meu irmão, minha irmã, começando essa mensagem, se você, às vezes, está com alguma dúvida, se você está se sentindo, às vezes, um pouco deprimido, angustiado, preocupado, aflito, saiba de uma coisa, meu irmão: isto aconteceu, isto acontece e isto acontecerá com todos os filhos de Deus. Até com os maiores personagens bíblicos. Semana passada eu preguei sobre Elias. Aconteceu com Elias. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento caiu em depressão. Falei isso semana passada. Então, meu irmão, minha irmã, o que nós não podemos fazer, e esse é o objetivo desta mensagem, além de renovar a nossa fé, o que nós não podemos fazer é desistir. O que nós não podemos fazer é nos entregar ao desânimo. O que nós não podemos fazer é abandonar ao Senhor. Abandonar a casa de Deus. Porque nós vamos passar por isso por todos os momentos da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, o meio irmão de Jesus, Judas, ele escreve uma epístola de apenas um capítulo, mas ele escreve essa epístola, ele diz no versículo 3, para que nós batalhemos pela fé que uma vez por todas nos foi entregue pelo Senhor. Batalhar é o termo que ele usa. E é o termo certo, porque nós estamos numa batalha, irmãos. Nós estamos numa guerra contra quem? Contra o diabo e contra os demônios. Contra o diabo e contra os demônios. E, irmão, claro que nós temos que expulsar de uma pessoa possessa e tudo mais, mas não adianta ficar expulsando muito demônio, não. Porque eles são incontáveis. Eles são incontáveis. Então nós temos que batalhar por essa fé que, como eu comecei a falando, o Senhor nos deu para nós podermos aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Ela está dentro de nós. Mas Judas diz lá na sua epístola que nós precisamos aprender a batalhar pela fé.
Uma coisa importante, irmãos, que você sempre vai ver, e nós vemos nesses 3 autores, você está com 42 aberto, depois você pode ir lá no 31, depois você pode no 77, e a infinidade de salmos que a gente tem aqui, não é? Você vai ver uma coisa importante, que é um ensino para nós. Apesar dessas pessoas estarem passando por lutas, estarem aqui no Salmo 42, que é o nosso salmo de foco, né? Está dando que estava em agonia mortal, que ele estava sofrendo. O importante é que mesmo nesses momentos, esses salmistas estão buscando a Deus. Eles estão clamando a Deus, mesmo com a sua fé debilitada, mesmo com a sua fé sendo colocada, talvez, às vezes, em dúvida, eles não estão abandonando ao Senhor, é o que eu falei. É isso que nós não podemos fazer, irmãos. É abandonar, é desistir, é deixar de vir a Deus, é deixar de buscar ao Senhor. Nós precisamos estar falando com Ele, clamando a Ele, buscando a face dEle, mesmo não entendendo. Mesmo debaixo de dúvidas, eles ainda criam que o Deus deles era poderoso, que o Deus deles podia intervir. Por isso eles estão escrevendo esses salmos, por isso eles estão falando da sua situação, por isso eles estão falando com Deus, reclamando com Deus, colocando as suas angústias diante de Deus. A nossa oração, irmãos, mesmo debaixo de dúvidas, mesmo às vezes debaixo de algumas reclamações diante de Deus, a nossa oração chega ao trono da glória do Senhor. O Senhor nos conhece, irmãos. Foi a primeira coisa que eu falei ontem lá no hospital, quando eu vi a Carol. Eu falei: minha irmã, não estou vindo aqui para explicar nada. Não estou vindo aqui para lhe confortar com alguma palavra do porquê as coisas estão acontecendo. Eu estou aqui para orar com a irmã, porque eu não tenho explicação, e nem estou buscando explicação. Eu sei que o Senhor está conosco. Eu sei que o Senhor está com você, irmãos. Se você reparar também algo que nos leva a isso, irmãos, é que quando Jesus, por várias vezes, ele repreende os seus discípulos pela falta da sua fé, não é? O Senhor Jesus, nesses momentos, ele não rejeita os seus discípulos. Ah, não dá mais, vocês não adiantam, vocês. Chega, vou buscar outros. Vou buscar outros que tenham mais fé que vocês. Não. O Senhor Jesus sempre, não é, fortalece os teus discípulos. Ele fala: homens de pequena fé, vocês não confiaram em mim, vocês não entendem, né? Ele exorta, mas no mesmo momento ele fala: estou aqui com vocês. Quando acordaram Jesus lá no barco, Jesus dormia em uma tempestade grande, né? E eles vão lá acordar Jesus, que dormia tranquilamente, e falou: Senhor, o Senhor não se importa que a gente vai morrer? E ele vira Jesus e fala assim: homens de pequena fé. Mas naquele mesmo momento ele acabou com a tempestade. Então, irmãos, o nosso Senhor, ele não nos humilha pela nossa fé, que às vezes titubeia, que às vezes fraqueja, porque Ele nos conhece melhor do que nós, irmãos. Ele nos conhece melhor do que nós. Aqui no versículo 7 tem algo importante, irmãos. Diz assim: um abismo chama outro abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim.
Um abismo chama outro abismo. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para nós não entrarmos, como muitos entram, num círculo, ia falar vicioso, mas é pernicioso, de reclamação, de lamento, de desânimo, que cada vez aumenta mais na vida da pessoa. Parece que uma crise vai chamando outra crise e a pessoa parece que não sai daquele buraco. É isso que ele está falando aqui. Ele fala aqui na versão 89, na NVI, fala de a rugir das tuas cachoeiras. Quer dizer, todo mundo aqui já viu uma cachoeira, né? Aquela força e a onda, e ele fala assim, parece que eu estou debaixo dessa cachoeira. Parece que as ondas vêm sobre mim e eu não consigo sair disso aí. Eu não consigo sair disso aí. Eu não consigo ver terra firme. Eu não consigo colocar meus pés. Um abismo chama outro abismo, irmão. Nós precisamos, em nome de Jesus, quebrar isso. Nós precisamos, em nome de Jesus, não nos deixar afundar. E é terrível essa sensação de você chegar ao momento e falar assim, não tem mais. E vem aquela voz sempre, né, que ele fala aqui por 2 vezes, né, e ficam me perguntando o tempo todo, onde está o teu Deus? Vem cá, você não é crente? E você está passando por isso? Você está passando por esse momento difícil? Você não é cristão? Às vezes não é uma voz audível, mas é aquela voz do maligno, é a seta envenenada do maligno que vem no seu ouvido. É uma seta envenenada do maligno que vem. Onde está o teu Deus? De que está adiantando você ir à igreja? De que está adiantando você ficar firme? O que adianta isso? É a história? Isso é tudo bobagem, isso é tudo besteira. Por 2 vezes o salmista repete isso, os filhos de Corá. Onde está o teu Deus? Eu ouço sempre aquela voz, me pergunto o tempo todo, onde está o teu Deus? Versículo 3, né? E o versículo 10, onde está o teu Deus? Aquele ali serve outra religião, e olha só como é que ele está bem. Olha só como eu preguei semana passada. Olha só, ele numa vida feliz. Aquele ali é de um determinado local, não é? Né? Que está sempre triunfando, está sempre feliz. Onde está o teu Deus? E cada vez mais essas vozes vão entrando, irmãos, e cada vez mais a nossa fé é abalada. Cada vez mais, Senhor, meus irmãos, a nossa aflição aumenta, e isso acontece com todos nós, irmãos. Já aconteceu comigo N vezes, e vai acontecer conosco, irmãos. Parece que a gente fica sem chão. Como eu falei do caso da nossa irmã, tudo certinho, tudo maravilhoso para ganhar o Benjamim, de repente dá um problema sério. Por pouco ela não morre. Nasce o Benjamim, vai para casa, chega em casa, 4 dias depois, 5 dias depois, uma pneumonia, do nada, e quase ela morre de novo. Onde está o teu Deus? Mas Deus não está vendo isso, não? Deus não está vendo isso, não? O que adianta? Não aparece nada, irmãos. É terrível.
A gente precisa estar, a nossos pés precisam estar na rocha. Se não estiverem na rocha, estamos perdidos, irmãos. Por isso que não adianta, irmãos, eu falo isso, não adianta vir à igreja se o seu pé não estiver na rocha que é Jesus. Não adianta ouvir palavra bonita se o seu pé não estiver na rocha. Porque às vezes as ondas vêm, irmãos, e a sensação é terrível. Menina, tem coisa que a gente não esquece, né? Isso eu falei para a irmã, irmã, quando a gente passa por sofrimento, nunca mais a gente esquece. Quando a gente passa por um sofrimento e Deus estende a mão dele sobre nós, eu preguei isso semana passada à noite, a gente nunca mais esquece do poder do nosso Deus nos sustentando no momento do sofrimento. Nunca a gente esquece. Me lembro, irmãos, eu devia ter o quê? Uns 17 anos por aí. Você que é mais novo, né, você nem sabe o que é isso, né? Mas na minha época se pegava jacaré, né, na praia, né? A gente não tinha prancha, não tinha nada, então pegava jacaré, ia na arrebentação e vinha, né? E eu nunca soube nadar, eu nadava só para quebrar o galho, né? Só para não, né? Mas, e a gente ia, né? Eu, os companheiros. E uma vez estava um banco de areia, todo mundo sabe que é um banco de areia, né? Você vai caminhando, né? A água está rasinha, né? Então a gente está um banco de areia grande lá na barra, né? E fomos caminhando e pegando jacaré. Irmãos, numa dessas veio uma onda grande. E quando eu fui, né, a onda passou por sobre mim, né? E quando eu fui pegar, cadê pé? Cadê areia? Cadê o banco de areia? O banco de areia tinha sumido, irmãos. Então, você deve imaginar o desespero meu, né? Lá embaixo que eu estava, né? Porque tinha um banco de areia grande lá embaixo. Acho que eu nunca nadei tanto em toda a minha vida. Acho que eu só parei de nadar quando já estava já dentro da areia, já, né? Acabou, não tem mais chão. O chão saiu. Eu falei, vou morrer. Não tem salva-vida, não tem nada. Hoje a praia é maravilhosa, mas naquela época, irmão, naquela época era um salva-vida aqui e o outro lá longe. Hoje não, hoje é tudo direitinho. Mas há 40 anos atrás, né? Era 40 anos, que 40 anos, há 50 anos atrás era diferente. Então, irmãos, quando às vezes vem essas batalhas, essas lutas, né? Às vezes a gente pode perder o chão. A gente pode perder o chão. E a nossa fé pode ser atacada. É aí que entra, irmãos, o maior ensino desse Salmo 42. É aquilo que Jeremias falou em Lamentações 3:21, não é? Temos que trazer à memória aquilo que me dá esperança. O ensino, irmãos, dos filhos de Corá aqui é importantíssimo para nós vencermos esses momentos de dúvida. Veja que ele fala de Deus, ele sabe que o seu Deus existe, nós sabemos que Deus existe, nós não temos a menor dúvida disso, nós não temos a menor dúvida que Deus é poderoso. Só que nesses momentos difíceis, onde falta o chão, a nossa fé é abalada. Então o que o salmista ele faz aqui? Ele fala assim, não é? Versículo 5, e depois ele fala lá no versículo 11, são as mesmas palavras, né? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É a nossa razão, é a nossa fé que ainda existe dentro de nós, entrando em cena contra as circunstâncias, contra os nossos sentimentos, contra as nossas emoções.
É a nossa razão entrando em ação. Falou, opa, peraí, não é bem assim não. Não é bem assim não, ô minha alma. Calma, você está desesperado demais. Calma, você não se lembra o que Deus faz? Você já não sabe o que Deus fez na sua vida? Por que você está assim tão abatida, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada? Ponha a sua esperança em Deus. É conversa de maluco, irmãos, com nós mesmos. É a gente conversando com a gente mesmo. É a gente nos exortando com a palavra de Deus. É a gente colocando as nossas emoções, os nossos sentimentos no lugar deles. E pegando a razão para nós de novo. Não, peraí. Não é assim não. Porque você está assim, esse é o ensino. Ponha a sua esperança no Senhor. Você não pode, meu irmão, não adianta falar, nós somos sentimentais, nós somos emocionais, isso é o ser humano. Mas nós precisamos, não é? Entrar em cena na nossa razão. Até um livro que eu li desse Augusto Cury, ele vai ser candidato a presidente, né? Esse psiquiatra, né? Ele tem um livro que ele fala isso, né? Que nós precisamos entrar em cena na nossa mente e trazer, e não deixar esse ciclo pernicioso de pessimismo, de, oh meu Deus, que vida miserável, mas que coisa azarada, mas que olho grande, mas que não sei o quê, e etc. e tal, e cada dia mais a pessoa vai piorando. É um abismo chamando outro abismo, irmão. Tem um ditado que diz, não é? Desgraça pouca desgraça, como é que é? Não sei lá, eu esqueci, né? Desgraça pequena é pouco, sei lá, isso não importa, né? Um ditado diabólico. Então, irmãos, esse ensino para nós é fundamental. É você entrar em cena. Falar, peraí, que é isso? Que besteira é essa que eu estou pensando? Mas que vozes são essas que estão vindo no meu ouvido? Olha, esse negócio de Deus é bobagem, essa historinha de Deus não é besteira, esse negócio isso é ficção. Então a gente precisa entrar em cena. E o salmista faz isso várias vezes. É aquilo, irmão. Ele fala isso e daqui a pouco ele começa a falar de novo. O seu lamento, a minha alma está profundamente triste. Eu me lembrava como está acontecendo uma coisa, está acontecendo outra, meu Deus do céu, mas não era assim. Não era assim. Eu andava no início, né, eu andava com o povo, eu ia à casa de Deus, eu buscava a Deus, mas parece que agora Deus desapareceu. E esse é um sentimento que nos assalta, irmãos, às vezes. A fé é a certeza de coisas que nós não vemos, irmãos. Aí já aconteceu comigo, e às vezes é algo que todos falam, pastor, mas Deus não fala comigo. Pastor, está acontecendo isso e eu não consigo sentir Deus. Mas quem falou? Aonde está escrito que você precisa sentir Deus? Aonde? Me diz só um versículo. Não precisa dizer mais de um, não. Aonde diz que você precisa sentir Deus? Aonde está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum. Você precisa ter certeza que Deus existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quem te disse que você não pode reclamar com o Senhor? Quem te disse que você não pode falar os seus lamentos com Deus? Quem te disse isso? Mas isso é a história de
todos na Bíblia. De todos, abrindo, rasgando o seu coração. Paulo falando a segunda carta aos Coríntios, ele vira assim, olha, eu quero falar uma coisa para vocês, que me passou coisa comigo na Ásia, que eu pensei que ia morrer. Foi tanto sofrimento que a gente se desesperou da sua própria vida. Mas não podemos falar isso, não é? Não podemos, não é? A gente quer se enganar. Não, a gente só pode falar palavras boas, né? Triunfalistas, isso, aquilo, outro, pereré. Então a gente precisa abrir o nosso coração para o Senhor, irmãos. Nós precisamos quebrar esse circo, essa coisa diabólica de um abismo vindo trazer outro abismo. Aconteceu algo ruim com você? Aconteceu. Por que aconteceu? Às vezes é fruto realmente dos nossos erros, né? Isso aí é aquilo que o homem semeia, ele colherá. Isso aí é fato, né? Mas tem coisas que não. Tem coisas que não. E eu há muitos anos, irmãos, graças ao meu bom Deus que me clareou a minha mente, não é? Há muitos anos que eu nunca mais perguntei para Deus por que determinadas coisas estão acontecendo comigo. Há muitos anos. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu sei. Eu não estou sentindo a presença de Deus, mas mesmo assim eu estou orando. Mesmo assim eu estou buscando a face dele, porque eu sei que ele está comigo. Falei isso hoje à noite, né, baseado nas promessas, né, passei aquela frase do Spurgeon, né? Jesus falou, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Ponto final, acabou. Como ele falou, isso me basta. Acabou, ponto final, irmãos. Deus está comigo. Eu estou lá embaixo na fé, eu estou lá em cima na fé, eu estou cheio de saúde, eu estou cheio de dor, eu estou com a conta bancária recheada, eu estou com a conta bancária no vermelho, mas o Senhor falou que está comigo. Falou que está comigo. Então a gente tem que parar com essas coisas, irmã, essas crendices evangélicas que se colocaram em nós. Colocaram em nós. Uma vez um pastor me exortou, né? Porque a gente fazia uma reunião de oração numa outra igreja, né? Aí era eu que coordenava essa reunião de oração. E um dia o pastor resolveu ir visitar essa reunião de oração. E às vezes coisas aconteciam, né? Coisas aconteciam, Deus nos dava palavras, etc. e tal, acontecia. Só que nesse dia especial, né, não aconteceu nada, né? E aquilo para mim foi algo assim, né? Puxa vida, não está acontecendo nada. Aí o pastor falou assim para me Aguiar, está acontecendo sim. Jesus está aqui com a gente. Jesus está aqui com a gente. Não precisa acontecer mais nada. Onde 2 ou mais se reúnem no nome dele, ele está no nosso meio. Ele está aqui, irmãos, no nosso meio. Ele está aqui. Então, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Confia em Deus. Eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Foi essa palavra que eu dei, voltando a falar da Carol. Eu falei, irmã, daqui a pouco a irmã vai estar dando o seu testemunho na igreja. Daqui a pouco a gente vai estar glorificando o nome do Senhor. O diabo quer que você responda a esses ataques, né, na sua mente. Aonde está o teu Deus?
Sabe o que Ele quer que você responda? Não sei. Ele quer que você responda isso. Quando você duvida de que Deus está contigo, aí você nunca vai sair desse abismo. Nunca vai sair. Porque só Deus pode te sustentar. Então esse é o objetivo do diabo. Lançando esses dados e falar assim, onde está o teu Deus? Ele não gosta de mim, ele não liga para mim. Entre em cena, irmão e irmã. Pastor, eu não consigo. Você precisa conseguir. Você precisa entrar em cena nas tuas emoções, dos teus sentimentos. Você precisa entrar em cena com a palavra de Deus. Quase eu estou entrando na pregação de hoje à noite. Você precisa entrar em cena e falar com você mesmo. Que é isso? O que está vendo? O que está vendo com você, meu? Já viu o tempo de desenhos, né? Semana eu vi, né? Até mais um desenho que falava que era aparecer e sair, não é? Era, né? Aparece o diabinho de um lado e o anjinho do outro, né? O diabinho quer que você faça uma coisa e o anjinho quer que você faça a outra. É exatamente isso. É exatamente isso que vem na nossa mente. É exatamente isso. Então você precisa entrar em cena e falar assim, não, pera lá. Não é assim não. Não é assim não. Está acontecendo isso, não sei mais o que, né? Às vezes eu ouço, né? Olha, matou, não quero saber não. Você sabia? Não sei e nem quero saber. Eu quero trazer coisas que me dão esperança, coisas que me trazem fé. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Aleluia. Irmão, se o médico chegar para você e falar assim, olha, você precisa parar de tomar café preto, porque se você não parar de tomar café preto, você não vai durar um mês, você vai morrer. Eu tenho quase que certeza que 99% de vocês vão parar de tomar café preto. Eu pararia. Para mim seria doce. O médico chegar para mim e falar, olha, se você não parar de comer um docinho, você não dura um mês. Eu não vou comer mais doce. Espero que isso nunca aconteça. Então, irmãos, o que eu estou falando para você é vida ou morte. Você precisa entrar em cena com a razão da palavra de Deus. Quando a sua fé está esmorecida, você precisa falar para você mesmo, opa, por que você está assim, meu filho? Por que você está assim? Você se esqueceu do que Deus já fez na sua vida? Você se esqueceu que Deus está contigo? Então vamos lançar fora essa angústia, vamos lançar fora essa depressão, vamos lançar fora esse problema, essa aflição, esse medo. Vamos lançar fora isso. Aleluia. Isso é no meio da tempestade, irmãos. Isso é no meio das ondas. É assim que você tem que agir, no meio das ondas. Não esperar passar. Ela vai passar quando você entrar em cena e falar, por que você está abatida? Ó minha alma, por que você se perturba dentro de mim? Louva a Deus,
confia nele. Ele está comigo, ele está contigo. Aleluia, irmãos. O Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus, a palavra de Jesus jamais passará, meu irmão, minha irmã. Sabe, meu irmão, cada vez mais eu tenho dificuldade. Cada vez mais, quando uma pessoa chega para mim, está acontecendo, eu estou com essa doença, é o diabo. Isso vai contra a palavra de Deus, porque aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Eu sei que o diabo age no mundo, mas nós somos filhos do Deus Altíssimo. Aleluia. Nós precisamos de Deus, irmãos. Sem Ele nada podemos fazer. Então, fale com o Senhor da sua angústia, fale com o Senhor da sua aflição, entra em cena. Fala, por que você está assim? Vamos sair desse buraco. Peça ajuda a um irmão, peça ajuda a uma irmã, peça ajuda ao pastor, peça ajuda ao diácono. Peça ajuda. Aleluia. Aleluia, irmãos. Vamos terminar, irmãos, cantando esse hino que nós cantamos ainda há pouco, Preciso de Ti.